canal profundo e místico, conectando você com o universo e seus mistérios. Bem-vindos a mais uma conversa aqui no nosso espaço de exploração. Hoje a gente vai mergulhar num tema fascinante: o universo de H.P. Blavatsky. Vamos focar nas ideias dela sobre ocultismo prático, sabe? E na linha que ela traça entre isso e o que chama de ciências ocultas, que inclui a magia. E tem mais, a análise dela bem direta, sobre as origens dos rituais na igreja e na maçonaria. A nossa base aqui são trechos de uma obra específica dela, o ocultismo prático e as origens do ritual na igreja e na maçonaria. Exato. É um material que traz uma visão, assim, bem particular da jornada espiritual, né? Com certeza. Fala do que seria preciso para acessar um conhecimento mais, digamos, esotérico e também mexe com as raízes históricas de práticas religiosas e fraternas que a gente conhece bem. Nossa proposta aqui é desvendar um pouco essas ideias, sabe? Iluminar os pontos que chamam mais atenção, as distinções que ela faz. Prontos para essa análise? Com certeza. E é bom lembrar, né? A gente está aqui para analisar as visões da Blavatsky como elas aparecem no texto dela. Explorar a lógica interna, as conexões que ela faz entre a busca espiritual de cada um e aqueles rituais mais coletivos. O foco é entender por que essas distinções, essas afirmações históricas são tão importantes dentro do sistema de pensamento dela. Perfeito. Então, vamos começar pelo básico, né? A diferença que Blavatsky coloca entre ocultismo prático e as ciências ocultas, ou a magia. Ela argumenta que, olha, ser um teosofista, assim, no geral, não é tão complicado. Exige uma inteligência ok, uma certa inclinação para metafísica, altruísmo, gostar da verdade, mas seguir o caminho do ocultismo prático, aquele que levaria ao conhecimento direto do bem e do mal, a capacidade de agir de forma poderosa, sutil, aí, segundo ela, a conversa é outra, bem mais puxada. E o ponto central aqui é o foco, sabe? O ocultismo prático para Blavatsky é totalmente voltado para o desenvolvimento espiritual interno. Aquilo que ela chama de Atma Vidya, o conhecimento da alma, a sabedoria real. É um caminho de autotransformação bem profunda mesmo. Já as ciências ocultas, tipo alquimia, astrologia, fisiologia oculta e a própria magia, elas lidam mais com as forças da natureza, tanto físicas quanto psíquicas, o que ela chama de alma animal no ser humano. Essas coisas, ela diz, podem até ser aprendidas mais fácil. Mas, olha, Blavatsky alerta muito sobre os perigos envolvidos. Sim, ela é bem enfática nisso, né? Especialmente quando distingue magia negra e magia branca ou divina. O ponto-chave seria a intenção. Qualquer coisinha de egoísmo, mesmo que escondido, inconsciente, já poderia desviar a prática para a magia negra. E as consequências no plano astral, segundo ela, seriam terríveis. Já para a magia divina, a exigência é nada menos que pureza total de coração. Ela até compara, né? O ocultismo seria o sol, a magia, mesma boa, uma vela. Exato. E para organizar isso, ela menciona 4 tipos de vidya, ou conhecimentos esotéricos. Tem a Yajna Vidya, que é ligada a rituais, cerimônias, para tentar influenciar forças ocultas. A Mahavidya, o grande conhecimento, que ela conecta com magia cabalista e tântrica, mas já avisando que muitas vezes vira feitiçaria. Depois, a Gya Vidya, focada no poder místico do som, dos mantras. E por último, a mais alta, Atma Vidya, o conhecimento da alma. Esse seria o verdadeiro ocultismo teosófico, o único caminho seguro e genuíno de desenvolvimento espiritual na visão dela. Entendi. E para trilhar esse caminho da Atma Vidya, as exigências, nossa, parecem quase impossíveis. Ela fala de regras reservadas, condições que não dá para negociar para estudar a divina sapiência com segurança. A imagem que ela usa é forte. Manejar uma faca de 2 gumes. Precisa de controle total para não se machucar ou machucar os outros. Exatamente. E as regras, elas mostram um rigor extremo. Não é uma listinha simples, não. É um conjunto de coisas que muda a vida da pessoa. Vão desde o lugar físico, que tem que ser isolado, magneticamente puro, com umas cores sagradas lá, livre de briga, até a dinâmica do grupo.
Precisa ser um número ímpar de estudantes e uma harmonia absoluta entre eles, afinados como as cordas de um alaúde, ela diz. Qualquer nota fora do tom, pronto, paralisa tudo. Mas o que talvez chame mais atenção é a disciplina pessoal exigida. E como é essa disciplina? Fiquei curioso com o nível disso. Olha, é uma disciplina que envolve renunciar completamente às vaidades, aos confortos do mundo, como condição para ter os siddhis, os poderes espirituais. Proíbe se sentir superior aos outros, exige foco no coração para cultivar a não separação de tudo e todos, exige um isolamento magnético quase de monge, não tocar nos outros, não ter animais, usar suas próprias coisas, basicamente viver na sua própria bolha energética. A mente, treinada para focar só em verdades universais, a doutrina do coração, e rejeitar o ritual pelo ritual, a doutrina do olho. Tem restrição alimentar severa, nada de carne, álcool ou ópio, ela via isso como portador de influência psíquica ruim, e claro, prática constante de meditação, abstinência, dever moral, controle total de pensamento, palavra e ação, e um esquecimento radical do eu pessoal. Uau, isso é intenso. É um contraste muito forte com a nossa cultura aqui no Ocidente, né? Que muitas vezes valoriza o individualismo, a competição, até o sentimentalismo. Blavatsky comenta sobre essa dificuldade do ocidental em se harmonizar com gente que ele não escolheu e como essas regras de isolamento podem soar frias pra gente, né? Egoístas até. Ela defende que lá no Oriente, essa ideia de não separação seria mais natural culturalmente. E tem outro ponto que pesa ainda mais: a responsabilidade do mestre. Blavatsky descreve como enorme e quase limitada. Pelas leis ocultas que ela apresenta, o mestre assume o karma dos erros do discípulo no uso dos poderes que ensinou. Isso até o discípulo passar pela iniciação e virar responsável por si. Ela até compara isso criticando com a ideia esquecida da responsabilidade dos padrinhos no batismo, sabe? A famosa aprovação de 7 anos serviria justamente para testar se a pessoa está apta e para garantir a segurança dos dois, mestre e discípulo. Tudo isso reforça muito a ideia central do autoconhecimento, né? Aquele homem conhece-te a ti mesmo lá do Oráculo de Delfos. Blavatsky parece dizer que a chave não é ter medo de uma força externa, mas sim desvendar o próprio eu interior. O aspirante é o começo e o fim de tudo. Precisamente. Só que essa busca interior também é perigosa para quem entra sem preparo, sem pureza. Blavatsky adverte: depois que o desejo pelo oculto ascende, a vida comum perde a graça. Se a pessoa não consegue seguir o caminho elevado, o risco de cair na magia negra, mesmo sem querer, é real. Ela critica muito a ideia de só sublimar as paixões em vez de acabar com elas. Uma analogia dela é forte. Seria como esperar que limpadores de chaminé sujos entrassem num lugar sagrado sem sujar tudo. Tentar controlar paixões sem destruir seria como deixar um fogo queimando escondido, pronto para explodir. Para a gente entender melhor essa luta interna, como ela via a estrutura da alma humana? O que compõe a gente, segundo ela? Ela descreve uma trindade, basicamente. O eu superior, que é o espírito divino, imortal, a alma animal, a parte instintiva, onde moram as paixões, ligada ao corpo físico, e no meio, fazendo a ponte, a alma humana, humanas, que é uma mistura de aspirações espirituais e desejos mais terrenos, inferiores. O tal corpo astral, ou duplo etérico, segundo ela, está mais ligado à alma animal e ao corpo físico. A união com o eu superior, que é a meta do ocultismo prático, só aconteceria com a aniquilação completa das paixões e do egoísmo do eu pessoal separado. E aqui vem um dos pontos mais desafiadores da visão dela. Até o amor pessoal, mesmo mais nobre, tipo amor de mãe, de casal, é classificado como obstáculo. Um egoísmo à deux, um egoísmo a dois. Egoísmo a dois, nossa. É. Por quê? Porque, na lógica dela, esse amor focado em poucas pessoas impede a dedicação altruísta e universal à humanidade inteira, que seria essencial. Abafa a vozinha interior, a intuição espiritual. A escolha seria radical.
ou a vida comum com seus afetos limitados, ou a vida do cultismo, dedicada ao todo. Ninguém pode servir a dois senhores, ela cita. A renúncia ao meu tem que ser total, absoluta. Altruísmo puro. Essa ideia do amor pessoal como obstáculo é realmente contraintuitiva, quase chocante, né? E quais as consequências de falhar nesse caminho tão rigoroso? Se a pessoa não consegue manter essa pureza ou erra? As consequências, segundo Blavatsky, são bem sérias. A perda do discernimento espiritual, a pessoa não consegue mais distinguir a voz do eu superior, o mestre interior, da voz das paixões ou de influências ruins de fora, que ela chama de dukpas, e, crucialmente, a geração de karma negativo. Mesmo a tal feitiçaria involuntária, tipo uma influência ruim que você projeta nos outros, mesmo sem querer, criaria ondas de efeitos negativos, como uma pedra jogada na água, sabe? O impacto se espalha. Puxa vida! Diante de um caminho tão difícil e perigoso, ela oferece alguma orientação mais prática para o dia a dia, para quem aspira a isso? Sim, ela oferece. São sugestões que formam quase uma rotina de disciplina diária. O foco é internalizar os princípios, sabe? Por exemplo, a rotina da manhã. Levantar cedo, orar pela regeneração de todo mundo, visualizar o mestre interior, analisar as próprias fraquezas e ver o banho como uma purificação moral também. Durante o dia, a dica é focar nos deveres essenciais, evitar palavra e pensamento inútil e, no lugar disso, se analisar ou contemplar ideais elevados. Até comer vira prática espiritual. Comer e beber só por necessidade, concentrar a vontade na digestão, resistir aos prazeres do paladar pensando em como eles são passageiros. Além disso, ela sugere ler pouco e refletir muito, se acostumar com a solidão interior, se desapegar aos poucos das coisas e dos afetos, à noite revisar o que fez no dia e se comprometer a não repetir os erros. A motivação tem que ser o amor pelo conhecimento em si, não buscar recompensa. Impaciência seria sinal de que falta mérito. É preciso aceitar tudo como parte da evolução, até o fracasso, que vira incentivo para a serenidade. A energia das paixões não é para reprimir, mas para canalizar para cima, transformar vício em virtude, amor comum em amor universal. E a base de tudo, uma vontade que não se abala e a fé entendida não como crença cega, mas como conhecimento intuitivo que purifica o coração. E o altruísmo tem que ser prático, dividir o que tem, defender quem é injustiçado. Entendido. Essa primeira parte foi um mergulho fundo na disciplina individual, que o ocultismo prático exige. Agora o texto muda de foco, né? Blavatsky começa a analisar as origens dos rituais coletivos. E ela mira direto na Igreja Católica e na maçonaria. Ela começa rebatendo a acusação de ateísmo contra os teosofistas. Diz que acreditam sim em hierarquias espirituais, no eu superior como essência divina, mas rejeita a adoração de deuses pessoais ou finitos, que ela considera sujeitos ao karma como nós. E a partir dessa defesa, ela parte para o ataque, digamos assim. Acusa a Igreja Romana de hipocrisia, condena a idolatria pagã, mas segundo ela, os próprios rituais, dogmas e símbolos da Igreja viriam direto desse mesmo paganismo. Ela explora a etimologia de Deus em várias línguas para dizer que se refere a emanações, não ao absoluto, ao incognoscível, o tat védico. Aponta para um culto solar universal, anterior ao cristianismo, onde o sol, espírito masculino, se une à terra, água, matéria feminino. Como Osíris e Ísis, Apolo e Magna Mater, aí Blavatsky começa a traçar paralelos bem específicos. O Natal, 25 de dezembro, seria a data do Natalis Solis Invicti, o nascimento do sol invencível pagão. A Páscoa, ligada ao equinócio da primavera. A Anunciação, 9 meses antes do solstício de inverno, seria um espelho das festas de concepção das deusas. Ela argumenta que a adoração do fogo, das luzes nas igrejas, as vestimentas dos clérigos, ela menciona as semelhanças da alva com roupas de Ísis, da estola com símbolos egípcios, da tonsura com sacerdotes de Anubis.
o uso da água benta comparando com a água lustral pagã, a arquitetura das igrejas com orientação para o leste, a abóbada estrelada como nos templos egípcios, até os altares que os primeiros cristãos não curtiam. Tudo isso teria precedente pagão. Ela até cita gente da própria igreja, como Gregório Magno, admitindo que incorporaram ritos pagãos para facilitar as conversões. E ela menciona o GADU maçônico, o grande arquiteto do universo, como sendo também, na visão dela, um símbolo solar. Essa ideia de que a igreja e a maçonaria teriam uma origem comum ou raízes bem próximas é central no argumento dela, né? A maçonaria como um gnosticismo antigo, um cristianismo esotérico e o ritual da igreja como um paganismo esotérico adaptado. Exatamente. Ela sugere que filósofos pagãos e iniciados que se converteram ao cristianismo só na superfície, ela cita figuras como Clemente de Alexandria, Sinésio, teriam ajudado a misturar as mitologias. Criaram rituais externos para as massas, enquanto guardavam os significados mais profundos para poucos. Ela também fala dos mistérios antigos, com a divisão entre o culto popular e o secreto, iniciático, que acontecia em criptas. Ela distingue os epoptai, os que viam a verdade esotérica, dos misto, os que participavam dos rituais de fora, alegóricos. A maçonaria moderna, para Blavatsky, seria descendente desses misto, os construtores do templo externo. Os segredos mesmo teriam ficado com os epoptai, os construtores da cripta interna. A própria descida aos infernos de Cristo e outros heróis seria uma alegoria dessa iniciação subterrânea. E como ela interpreta a Eucaristia, a missa, nesse contexto todo? Ela vê o pão, símbolo de Ceres, da terra, da matéria, e o vinho, símbolo de Baco, do espírito, do sol, como um simbolismo que já existia nos mistérios, representando a matéria sendo vivificada pelo espírito. Jesus, como iniciado, teria usado essa mesma linguagem simbólica, né? Eu sou a videira, comer minha carne, beber meu sangue, que deveria ser entendido espiritualmente. As palavras que vos dou são espírito e vida. Blavatsky critica a doutrina da transubstanciação como uma leitura literal, materialista, de um símbolo que era para ser profundo. Ela também analisa as litanias da Virgem Maria, argumenta que títulos como Rainha, Virgem, Mãe e metáforas como Estrela da Manhã, Estela Matutina seriam adaptações de títulos e atributos de deusas pagãs, Ísis, Vênus, Astarté, Cibele. A imagem de Maria sobre a lua crescente seria paralela de Ísis ou Astarté. E para fechar, ela ainda usa etimologias para reforçar essa conexão pagã. Tipo missa vindo de messis, que é colheita, e não do hebraico, ligando o ritual a ciclos agrícolas e solares. Parece uma tentativa de desmontar, assim, sistematicamente, as origens que a gente geralmente aceita para muitos elementos cristãos. Sim, o argumento dela é esse mesmo, que muitos termos e práticas litúrgicas foram emprestados de fontes greco-romanas, egípcias e não hebraicas, como se costuma dizer. Ela compara detalhes da missa com rituais romanos como as ambarvalhas, em honra de Ceres. É uma reinterpretação bem radical da história religiosa do Ocidente, sem dúvida. Ok, foi uma análise bem densa. Resumindo um pouco, a gente viu a distinção radical que Blavatsky faz entre o ocultismo prático, focado na transformação interior, exigindo disciplina extrema, altruísmo absoluto, e as ciências ocultas ou magia, focadas em poderes externos e consideradas perigosas por ela. E depois, essa crítica forte dela às origens dos rituais da igreja e da maçonaria, que ela enxerga como profundamente ligados ao paganismo, com símbolos antigos sendo reaproveitados e, na visão dela, muitas vezes literalizados ou esvaziados do seu significado esotérico original. E se a gente conectar isso tudo, a perspectiva da Blavatsky, como aparece nesses textos, sugere um processo histórico, né? Onde as formas externas de religião e fraternidade podem ter se solidificado e se distanciado de um núcleo esotérico, talvez comum, mas mais vivo.
Nesse processo, o que eram símbolos apontando para a transformação interior teriam virado dogmas fixos ou rituais repetidos, talvez sem a compreensão do poder iniciático original deles. Isso, claro, levanta questões importantes sobre forma e essência na espiritualidade. Então, o que fica dessa nossa exploração? Acho que deixamos aqui uma reflexão, né? Provocada pelas ideias de Blavatsky, como essa visão sobre as origens pagãs dos rituais e, principalmente, essa distinção tão forte entre um caminho interno de autotransformação radical, o ocultismo prático, e a busca por poderes ou a adesão a formas externas, ciências ocultas, rituais esotéricos. Como isso pode ressoar hoje? De que forma isso poderia influenciar a compreensão pessoal da espiritualidade, das práticas religiosas ou mesmo fraternas? O que parece mais vital? A disciplina interna e o altruísmo radical que ela descreve, ou a participação nas formas e rituais estabelecidos? É algo para a gente pensar, né?